Bom dia a todas e a todos os presentes. É um prazer recebê-los aqui no nosso primeiro encontro síncrono da segunda turma do curso de extensão de saúde mental para médicos da atenção primária. Em função de sugestões, solicitações do pessoal da primeira turma, agora a gente vai ter encontros que ficarão gravados, então essa não é uma atividade obrigatória, é uma atividade extremamente desejável da participação da maior parte dos cursistas, mas a gente entende as dificuldades inerentes mesmo à questão da atuação profissional de vocês, então é um horário comercial, e para que mais pessoas possam usufruir desse momento, a gente vai deixar esses encontros gravados para quem não puder participar de forma síncrona possa verificar o que a gente conversou nesses encontros. Então, a intenção desses encontros síncronos não é uma aula expositiva, não é uma aula, é uma discussão para tornar o conteúdo do curso e a experiência desses 6 meses algo mais prático, que faça sentido para a atuação de vocês como médicos generalistas, como médicos que atuam na atenção primária, para não ficar simplesmente uma questão expositiva ou teórica que acontece lá no Moodle. Então, eu vou estar aqui à disposição de vocês pelo tempo que for necessário aqui. A gente tem um limite de 2 horas para a gente conversar a respeito dos temas que foram abordados agora nesse primeiro mês, agora em março do curso, e qualquer tema que vocês acharem pertinente de discutir. Então, temos hoje aqui presentes Aline, Ana Serafim, Camila Andrade, Carol Calixto, Carolina Ferreira, Clara Leida Prada, Fabrícia Pereira, acho que da França, Kelly Menezes de Souza, Larissa Valois, Laura Quintela, Lígia Salles, Lucas Barbosa de Souza, Maíra Batista, Paula Maltês e Rian França. Mais uma vez eu coloquei aqui na... Tudo bem? Vocês estão me escutando? Ok. Mais uma vez eu coloquei aqui no chat que quem precisar de uma declaração de comparecimento para a atividade, coloque o nome completo aqui no chat, que eu vou confeccionar uma declaração de presença nessa atividade síncrona e o período, a data com a duração desse encontro, e vou deixar disponível no fórum do Moodle, para quem precisar, com o nome de todos os presentes nessa atividade. Então, quem quiser falar ou escrever, o ideal é que pudessem falar. Então, para isso, vocês precisam... Bom dia, Hércules. Tudo bem, Linda? Estou esperando o resto do pessoal. Tá. Quem puder falar, torna a dinâmica mais fluida dessa nossa conversa, mas quem tiver uma impossibilidade de falar mesmo no microfone, eu vou ler também os questionamentos e as pontuações que vocês colocarem aqui no chat. Queria apresentar a vocês aqui a Hércules. Hércules é um intruso que eu permiti a presença aqui. Ele não é um cursista, porque ele é um graduando aqui de medicina da UFBA. Está no internato agora, não é isso, Hércules? Isso, e como ele está acompanhando uma médica que é cursista aqui da nossa turma, ele pediu para participar e ele vai aqui contribuir para a nossa discussão hoje. Tem muito a contribuir, né? Então, estou aqui à disposição de vocês. Quem quiser fazer alguma colocação a respeito de como foi esse primeiro mês de curso, quem já tiver alguma pontuação, algum questionamento a respeito do conteúdo desse primeiro mês de março, pode se pronunciar, pode ou levantar a mão ou já abrir o microfone mesmo para falar.
Enquanto vocês digitam, queria falar um pouquinho sobre a idealização desse curso. Hércules é das sementes desse curso de saúde mental na atenção primária. Hércules fez um trabalho de conclusão de curso, justamente para entender um pouco, se aproximar das dificuldades do médico generalista em atender as demandas de saúde mental na atenção primária, né? Aí depois, se você quiser comentar um pouquinho sobre o seu trabalho, para compartilhar com os cursistas. Certo. Posso agora? Pode ser agora. Então, meu TCC nasceu a partir de uma observação de que tinha uma dificuldade realmente dos médicos da atenção primária em prescrever psicotrópicos em geral. Aí fui conversar com a doutora Amanda e a gente foi afunilando o tema, lapidando, e a gente chegou à conclusão de que seria legal a gente explorar como era a confiança em prescrever antidepressivos na atenção primária, explorando justamente esses médicos que estão nessa linha de frente. Aí a gente aplicou os questionários e a gente chegou às conclusões. Meu trabalho tem um viés tem muitos médicos que são residentes em medicina de família e comunidade, tem muitos preceptores, mas a conclusão que a gente chega ao final é que os médicos em geral se sentem confiantes em prescrever antidepressivos para a população em geral e, inclusive, eles entendem também como é essa dinâmica farmacológica. A maior dificuldade se concentra em prescrever para grupos especiais, como crianças, gestantes, idosos, que é uma dificuldade que existe, inclusive, dentro dos especialistas, né? Então não é uma coisa inesperada. Mas é um trabalho bem interessante, ele vai ser publicado agora, já foi aceito pela revista, né? Não tem mais nenhuma alteração para ser feita, agora é só esperar ser publicado. Obrigada. Deixa eu ver se alguém colocou algum questionamento. Por enquanto, ninguém abriu o microfone para falar. Carolina colocou aqui: eu gostei bastante do conteúdo inicial. Eu aprendi conceitos que não sabia, de conhecimento de instrumentos que não conhecia. Estou bastante motivada com o curso. Obrigada, Carolina. Eu vou falar um pouquinho. Pode ficar à vontade, Maíra. Meu nome é Maíra, estou aqui em Monte Santo, na Bahia. Acho esse curso de fundamental importância, já que vem aumentando, né, o número de pacientes com transtornos mentais, tanto crianças, como o nosso colega falou, como adultos e idosos. Eu vejo percebendo que já tinha os transtornos, mas que depois da pandemia, principalmente do Covid, aumentou bastante. E realmente, né, há essa dificuldade em realmente de prescrever nessas idades e com segurança, né, que a gente vê a prescrição de maneira banalizada, mas a gente precisa realmente estudar mais e estar mais consciente de passar os psicotrópicos de uma maneira mais segura e não banalizada, como a gente vem vendo por aí. Então, o curso é de fundamental importância. Eu mesmo, quando vi o curso, já me inscrevi logo, coloquei lá dia 8 para não perder o dia nem o horário, porque é enriquecedor para a nossa profissão, para o nosso dia a dia. Obrigada, Maíra, pela sua colocação. Fico bem feliz que uma médica aí atuando no nosso interior se interessou aí, Monte Santo, em fazer esse investimento pessoal e profissional. Essa é uma das nossas preocupações. Hércules falou sobre essa questão da confiança, da segurança dos médicos de atenção primária. O reporte dele foi mais específico em relação a essa classe farmacológica de antidepressivos. A gente entende da dificuldade, de uma forma geral, do médico não especialista atender demandas em saúde mental, e isso é multifatorial. Uma delas, às vezes, não a falta de um interesse pessoal, mas também alguma fragilidade nos cursos de graduação em medicina em relação ao aprofundamento dos temas ligados à psicopatologia e à psiquiatria. Existe também um estigma em relação à questão das pessoas com transtornos psiquiátricos, como se isso fosse uma atribuição somente do especialista, e preconceitos e fantasias a respeito também
do cuidado em saúde mental, como se as pessoas com transtornos mentais impusessem alguma periculosidade, algum risco para os profissionais de saúde. Hoje a gente sabe muito bem que essas pessoas com transtornos mentais graves, elas são pessoas mais, inclusive, vulneráveis a situações de violência do que perpetradoras de situações de violência, mas, de qualquer forma, essa é uma questão complexa mesmo. E eu achei bem interessante o que Maíra colocou, porque, para além da preocupação em relação ao investimento na qualificação do cuidado do profissional generalista, em oferecer um cuidado de qualidade para as pessoas que chegam com demanda em saúde mental, eu achei importante agregar nessa segunda turma algumas aulas a partir de sugestões dos egressos da primeira turma, que eu percebi, e a fala de Maíra me remeteu a isso, uma preocupação muito grande em relação à psicofarmacoterapia, mais aulas sobre como prescrever, como introduzir, como tirar medicamentos. E eu fiquei preocupada de esse curso desviar um cuidado que nós acreditamos como absolutamente necessário ao avaliar pessoas com demanda em saúde mental e entender que as condições clínicas em saúde mental têm uma etiologia multifatorial e que a intervenção psicofarmacológica nem sempre é necessária ou vai atender parcialmente a necessidade das pessoas, entendendo que existem muitos fatores socioeconômicos. Maíra falou do contexto da própria pandemia, então tem vários aspectos relacionados a estar submetido a uma situação de isolamento social, distanciamento social, que favoreceu o adoecimento das pessoas. A própria vivência mesmo, a experiência de adoecer de Covid, também foi um fator de vulnerabilidade, de se perceber risco de morrer. A própria doença em si, a gente sabe que o vírus tem um neurotropismo que também favorece o aparecimento de doenças mentais. Então, a clínica da saúde mental, a clínica psiquiátrica é muito complexa e eu fiquei preocupada, Hércules, que o curso fomentasse um equívoco na atuação dos médicos generalistas, no sentido de supervalorizar a psicofarmacoterapia em detrimento de outras intervenções que os especialistas utilizam e que, tanto na avaliação global do que é que favoreceu o adoecimento daquela pessoa, quanto intervenções que são absolutamente necessárias para além da psicofarmacoterapia. E aí, eu não sei se vocês todos viram uma aula suplementar que tem no primeiro módulo do primeiro mês, a respeito dos limites e possibilidades da psicofarmacoterapia. A psicofarmacoterapia, como a Maíra falou, quando bem indicada, com critério, com responsabilidade, pode fazer toda a diferença em relação ao cuidado em saúde, de uma forma geral, mas sobretudo em saúde mental dessas pessoas, mas a gente precisa minimizar um aspecto possível de hiperdimensionar a importância da psicofarmacoterapia em determinadas situações. A gente entende que a atenção primária é a primeira via de acesso ao cuidado em saúde da população em geral, no Sistema Único de Saúde, e a gente está falando de uma população que tem diversas vulnerabilidades do ponto de vista social, situações de violência, de situações de privação, do ponto de vista econômico, que podem contribuir também para o adoecimento, e, obviamente, você restringir ou se limitar à psicofarmacoterapia não vai atender a necessidade dessas pessoas. Então, foi uma preocupação que a gente teve também, de fazer essa pontuação, esse contraponto com uma videoaula nesse primeiro módulo do mês de março. Então, eu queria agradecer a Maíra pelo comentário. Carolina fez aqui uma pontuação. Na APS, a dificuldade é a rede de saúde mental, que no momento está com a demanda muito alta. O curso, acredito que ajude a conduzir melhor os casos da APS, reduzir essas referências. Exatamente, Carolina. É esse o nosso entendimento das pessoas que idealizaram o curso, sobretudo quem está participando diretamente, eu e Paula Dione, que é um psiquiatra aqui do hospital, que também colabora, de entender a demanda em saúde mental como qualquer demanda em saúde,
e que o médico generalista, o médico da atenção primária, precisa estar minimamente habilitado e implicado em atender essas demandas, e que cabe ao especialista atender as demandas que envolvem uma maior complexidade, uma maior gravidade, resistência ao tratamento, porque não tem especialista que dê conta de avaliar e conduzir o tratamento dessas pessoas com transtornos mentais leves a moderados, os chamados também transtornos mentais comuns, que às vezes a gente não consegue nem classificar especificamente como algo limpo do espectro de uma síndrome ansiosa ou de uma síndrome depressiva, ou de condições clínicas que envolvem muita somatização. Então, é muito importante, assim como o médico generalista atende pacientes com hipertensão arterial não complicada, com diabetes não complicado, também possa atender adequadamente, de forma criteriosa e cuidadosa, as demandas em saúde mental, que também não envolvem uma alta complexidade ou uma grande gravidade ou algum aspecto de resistência ao tratamento. Quem mais gostaria de se colocar ou fazer pontuações aí sobre esse início de curso, esse primeiro mês, ou trazer questionamentos? Pode falar, Rian. Bom dia. Meu nome é Rian. Eu já trabalhei em algumas unidades de saúde, agora estou trabalhando aqui em Salvador, e tem um recorte bem específico de saúde mental no local que eu estou trabalhando agora, que é uma comunidade extremamente violenta, de disputa de facção, e que às vezes a gente precisa, inclusive, sair da unidade às pressas por conta de tiroteio, se abaixar dentro da unidade, porque as balas estão chegando dentro, e a gente vê uma população que está extremamente adoecida do ponto de vista de saúde mental. Geralmente no dia após a invasão da polícia, ou no dia após a briga de facção, a demanda espontânea da unidade se enche de pacientes com ansiedade, com estresse pós-traumático, e a gente tem visto isso uma prevalência enorme na comunidade, de pacientes com sofrimento mental atrelado à violência que acontece dentro da casa deles, na frente da casa deles. Tem também muito o lado das mães de traficantes, que tem um sofrimento mental extremo, uma depressão associada, porque elas perdem tudo, os filhos tiram as coisas de casa, não tem nenhuma perspectiva de mudança, só na iminência de perder o filho a qualquer momento e a polícia entrando em casa. Então, assim, eu nunca tinha visto isso em outras unidades que eu trabalhei. É um perfil completamente diferente de uma população que está realmente, assim, uma grande porcentagem dos meus pacientes que entram na sala trazem esse sofrimento atrelado à violência da comunidade. Ou são mães de pessoas envolvidas, ou são vizinhos que estão ali recebendo bala na porta de casa, né, com medo extremo de sair dali. E aí eu tive que começar a buscar, né, o que eu ia fazer, porque meu conhecimento de saúde mental era extremamente limitado e já tentava fazer alguma coisa com esse conhecimento que eu tinha. Então, a minha vinda para esse curso sobretudo para tentar manejar melhor esses pacientes e tentar trazer um conforto. Às vezes a gente tenta encaminhar para terapia, mas é super difícil a gente conseguir, né? Eu já deixo imprimido aquelas escolas, os cursos de psicologia que atendem de graça, mas os pacientes ligam e não conseguem. O CAPS da minha região, até para os transtornos mais graves, não tem tido psiquiatra há muito tempo. Então, até as coisas que eu precisaria de ajuda do especialista, eu não tenho conseguido encaminhar esses pacientes. Então, realmente, eu preciso fazer alguma coisa para essa população. Então, a minha entrada no curso é tentar aprimorar um pouco mais para que eu consiga fazer algo a mais. Porque, de fato, é uma questão muito importante na comunidade que eu estou trabalhando. O adoecimento mental associado à violência urbana naquela comunidade. É isso, minha fala. Muito obrigada, Rian. Sua fala me remeteu a várias nuances desse cuidado em saúde mental. Eu vou tentar pincelar um pouquinho o que você trouxe aí desses temas. Primeiro, o quanto que faz sentido cuidado em saúde em território. Você imagina, que você está me falando que eu já estou em vários locais de atenção, de cuidado em saúde em atenção primária, e você vê a diferença a depender da região que você atua,
e como existem mediadores distintos que vão ser mais importantes ou mais relevantes em uma determinada comunidade e menos importantes em outra. Nessa que você falou especificamente a questão da violência, do tráfico de drogas. Então, o planejamento do cuidado em saúde de uma forma geral, por níveis de atenção e do ponto de vista territorial, faz todo sentido e tem todo o potencial de atender melhor a necessidade do cuidado em saúde dessas pessoas na população, a partir da compreensão melhor dos profissionais de saúde sobre o que é que favorece, o que é que mediu o adoecimento das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da importância do cuidado em saúde, mas, sobretudo, do cuidado em saúde mental, dentro de uma perspectiva intersetorial. Então, você não tem como pensar em cuidar em saúde dessa população que você assiste sem compreender aspectos relacionados à questão social, socioeconômica, que está vinculada à questão da violência e do tráfico de drogas. Então, é muito importante essa articulação que ainda não acontece da forma mais eficiente, mais desejável, do cuidado em saúde, não ser uma caixa isolada, mas também articulado com serviços de assistência social, de segurança pública, ou seja, articulado com outras instâncias da sociedade para atender de forma adequada, porque isso cabe, inclusive, no exemplo que eu estava dando. Não tem como pensar que você vai conseguir oferecer algo significativo para essas pessoas exclusivamente com uma intervenção psicofarmacoterápica, né? Sem algo que caminhe em paralelo, mediado pela segurança pública ou de outras instâncias ligadas à assistência social. A outra questão que você falou é sobre a fragilidade das instâncias especializadas da rede de atenção psicossocial. E aí fala da sobrecarga desses serviços especializados e muitas vezes que não podem absorver demanda a mais, muito também em função de, sobretudo, os CAPs e ambulatórios estarem assistindo pessoas que poderiam, em teoria, estar sendo assistidas na atenção primária e deixar para o serviço especializado aqueles casos moderados a graves, os quadros mais complexos. Isso também, de alguma forma, sobrecarrega os serviços especializados e talvez dificulte essa estruturação da melhor instância de cuidado das pessoas, baseado na necessidade que aquela pessoa tem. E aí agora me remeteu, não sei, Rian, se você já fez a formação, a Secretaria Municipal de Saúde, especificamente o setor de atenção em redes, tem uma formação de estratificação de risco em saúde mental para toda a rede de atenção psicossocial. Não sei se você já tomou contato com esse instrumento, Hércules. Oi, bom dia, tudo bom? Desse instrumento que é justamente para utilizar uma linguagem comum, um instrumento comum de avaliação da demanda individual da pessoa, do cuidado em saúde mental, e tentar alocá-la dentro do contexto que vai atender melhor a sua necessidade, a depender dessa estratificação de risco. Então, pessoas que teriam um risco mais baixo em saúde mental, em teoria, poderiam ser assistidas na atenção primária, e risco moderado, ou sobretudo risco grave, alto, provavelmente seria melhor atendida nas unidades especializadas. É legal, ela também está comigo, junto com a Priscila. Priscila está vendo já. Gabriela interna também? Tá bom. Foi? Então, temos mais uma interna aqui da UFBA para colaborar com o nosso encontro, Gabriela. Então, eu fiquei pensando em todas essas questões que você pontuou, extremamente pertinentes em relação à angústia do profissional de saúde que está na atenção primária e para atender demandas que envolvem justamente essa interface, entendendo essa complexidade do que favorece o adoecimento mental. Não sei se quer complementar, quer pontuar alguma coisa. Não estou. Alguma coisa que eu tenho.
Então, agradeço sua pontuação. Quem mais gostaria de fazer alguma colocação sobre esse primeiro mês aí do nosso curso? Sobre como é que chega essa demanda de saúde mental para vocês? Olá, professora, aqui é a Aline. Vocês me escutam bem? Sim, Aline, pode falar. Então, talvez eu seja a mais velha aí da turma, não sei, que a gente não se apresentou assim só lá no fórum. Então, assim, eu trabalho em USF, né, desde 2003. Então, já tenho um pouquinho de experiência em saúde de família. Minha residência é em saúde de família também. Então, né, eu coloquei no fórum que eu peguei, né, vamos dizer assim, peguei a saúde ainda, né, passando por aquele processo dos pacientes saírem dos manicômios e procurar as unidades básicas. Então, eu estava nesse processo, na época, em 2003, né, de a gente atender a essa demanda. E era assim, na época eu lembro que isso gerou um verdadeiro caos, né? Porque assim, os médicos das unidades de saúde, né, não tinham o menor preparo, porque a gente sai da universidade, a verdade é essa, com pouca base em saúde mental. Aliás, são pouquíssimas, né? Eu lembro na minha formação de ir para o Juliano Moreira, nem chegar a atender os pacientes, e a gente ficava numa sala só escutando pouca teoria e tinha muito pouco acesso, né? Então, a nossa formação era muito rasa em saúde mental. E a gente, né, assim, de cara, começar a atender esses pacientes sem nenhuma base, né? Foi assim, eu lembro que foi uma negação. Assim, né, os profissionais ficaram muito apreensivos e de início não queriam fazer esse tipo de atendimento de forma alguma. E a rede ainda estava se formando, a questão dos NASFs, dos CAPs, a RAPS ainda estava se formando, então completamente desestruturada. Então isso foi um choque. E é lógico, de 20 anos para cá, isso tem melhorado muito. E mesmo assim, a gente continua vendo os colegas saindo das universidades sem uma formação sólida. Então, isso seria o primeiro ponto a se mudar, que a gente, né, formasse os novos colegas com uma boa profundidade em saúde mental, principalmente aqueles que... Está falhando um pouco, Aline. Não sei se foi o sinal. A gente não está conseguindo lhe ouvir. Enquanto a Aline retorna para seguir com a contribuição dela. Pronto, acho que eu voltei. Pronto, pode falar. Então, eu trabalho na USF Vale do Cambonas, né, faz parte do distrito de Pau da Lima, e a gente tem um grupo de matriciamento com o CAPS, né, o CAPS Pau da Lima, então isso é uma experiência muito interessante, porque a gente tem reuniões mensais, né, então, assim, são experiências boas que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Então, a gente tem reuniões mensais, a gente tem grupos de discussão de casos às terças-feiras com as psiquiatras e os residentes que estão no CAPS, então é bem interessante também. E mesmo assim, com esse, né, grupo de matriciamento, o que a gente vê, né, até pela própria fala dos outros colegas, é um crescente em saúde mental, uma demanda muito importante, não só por conta da violência que tem crescido a cada vez mais, mas os nossos problemas sociais que apesar de todo o investimento que a gente vê em políticas públicas, eles estão, assim, né, no nosso dia a dia, a gente vê que eles estão piorando, né? Então, o que eu vejo é chegar no meu consultório aqui, crianças
com ansiedade, né? Adolescentes também. Então, a gente via que os problemas de saúde mental ficavam numa população mais adulta, com formativa ao trabalho, e hoje a gente pega adolescentes já, né, com 11, 12 anos, pré-adolescentes, até crianças, que a gente vê por conta dessa violência toda, dos processos familiares, a gente pega essas crianças já com transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, e isso vem se agravando de forma, eu acho que exponencial. A partir do momento que a gente viveu a pandemia, isso, né, veio à tona com muita força. Então, assim, esse curso é de grande importância para que a gente aprenda, né, até onde vai nosso limite, porque acaba que a gente medicaliza demais os pacientes por conta dessa rede não trabalhar. Então, a gente às vezes vê que o paciente só precisa de uma psicoterapia, mas aonde que vai fazer? Né? A gente não consegue enviar um paciente para uma psicoterapia. Nem no CAPS faz psicoterapia. Então, para onde que a gente vai mandar? E a gente acaba medicalizando, porque a gente vê a necessidade do paciente, vê a estrutura em que ele está colocado, social, econômica, política. E, assim, a única coisa que a gente tem na unidade, né, é a medicação. E a gente não quer ver o sofrimento. E a gente tenta dar atenção, mas o nosso volume de pacientes é muito grande. Então, a gente não consegue fazer esse papel da psicoterapia e também porque a gente nem tem essa formação técnica. Então, assim, o curso eu acho que é de extrema importância, né? Justamente também para a gente entender quais são os nossos limites, né? Porque a gente quer abraçar, né? Tentar resolver tudo e, às vezes, não é o mais indicado. Porque eu também já tentei, por exemplo, né, substituir uma psicoterapia, marcar por semana com aquele paciente, e a gente não tem essa profundidade técnica para fazer. Então, é interessante saber também qual é o nosso limite, para que a gente não esteja prejudicando o nosso paciente em vez de estar ajudando. Obrigada. Nós é que agradecemos, Aline, suas pontuações, suas considerações. Eu fico imaginando realmente a angústia de quem está nessa linha de frente, na atenção primária, em tentar atender essa demanda grande. De fato, a atenção especializada tem também um limite. Fico feliz que você esteja aí no distrito de Pau da Lima, que tenha essa oportunidade da experiência do matriciamento com as psiquiatras do CAPS. Essa, sem dúvida, é uma via de articulação absolutamente necessária, tanto para o apoio concreto em relação ao cuidado do médico generalista, quanto também da formação, da capacitação, do aumento da segurança para dar conta de forma adequada das demandas que chegam na atenção primária. Eu queria aproveitar tanto a sua fala, eu acho que a de Rian também, que falou em relação à dificuldade do manejo dessas demandas e da fragilidade da formação dentro do curso de medicina, dos cursos em saúde de uma forma geral. Se a gente entender que é absolutamente necessário uma atuação de uma equipe interdisciplinar, então a gente tem que pensar na formação em saúde mental do profissional de enfermagem, da terapia ocupacional, profissional de psicologia, profissional da educação física, já que existe esse espaço aí nos serviços especializados, no Centro de Atenção Psicossocial. Então, de todos os profissionais que têm atuação no serviço social, que podem atuar dentro desse contexto do cuidado em saúde mental. Então, eu queria de novo aproveitar, vocês viram que um dos objetivos do curso é a gente disseminar a informação de mais um instrumento que cumpre, de alguma forma, o matriciamento e também cumpre algo de supervisão clínica, que é a plataforma de telesaúde da CESAB, em que a colocação de casos clínicos na plataforma, você tem a possibilidade de uma discussão clínica, de uma orientação a respeito da condução dos casos que são assistidos pelos médicos da atenção primária. Então, quem ainda não utiliza ou quem não conhece,
tem um link lá no Moodle do curso, e é uma experiência que costuma ser muito gratificante para a gente que está no papel de teleconsultora. Eu sou teleconsultora, Paula Dione, que é outra professora do curso, também é teleconsultora. Tem professores da Faculdade de Medicina que também atuam como teleconsultores, inclusive dentro dessa faixa etária que você falou. Então, tem psiquiatras da infância e adolescência que atuam como teleconsultores da plataforma Telesaúde, que podem, de alguma forma, auxiliar ou tornar mais criteriosa e cuidadosa a avaliação dessas demandas, sobretudo nessas populações que a gente tem que ter mais critério, mais cuidado ainda em relação à indicação da psicofarmacoterapia, que seria a infância e adolescência. Então, acho bem importante as suas colocações. Recebemos aqui Priscila. Priscila é uma cursista que veio participar, agradecer sua presença aqui, Priscila, se você puder contribuir com a nossa discussão. Eu estou lotada na USF Aldina Barros, na federação, né? E eu já estou trabalhando no Instituto Barra Vermelho já há 10 anos quase. E, assim, a gente, no caso, né, na minha área, a gente tem o PA psiquiátrico para as questões, né, emergenciais, e tem também, a gente sempre tem o apoio do CAPS Garcia, né, que inclusive meu território é assistido por eles, né. Na época que eu estava no 5º Centro, a gente tinha uma relação muito bacana, porque tinha na época era o psiquiatra era Vicente, enfermeira Nathalie. Então, a gente acompanhava muito de perto nossos pacientes, as dúvidas. Hoje, como eu já estou lá no Lealdina, também a unidade é nova, ainda está se construindo, né, novos laços. A gente já perdeu um pouco, né? Lá também tem uma parte do território que é acompanhada pelo Oswaldo Camargo, uma parte pelo Garcia. Né? Mas, realmente, assim, estar na atenção primária é um desafio, né? Porque traz essa questão da insegurança, né? De você estar lidando com pacientes com área que você não tem tanta, como é que eu posso dizer? Segurança mesmo de prescrever, né? E contar também, porque assim, a parte de saúde mental não é só medicação, né? Eu digo assim, a medicação é um bombeiro, vai lá, apaga o fogo, mas você tem que trabalhar esse paciente, outras formas de ver seus problemas, de encarar, né, os desafios do mundo, para poder você também tirar essa medicação, né, que fica como se fosse um bote salva-vida, né, para eles, assim, ao longo do tempo. E realmente o que eu mais sinto falta é a parte mesmo, assim, da psicoterapia, sabe? Porque os NASFs, eles atuam muito com atividades em grupo, né? E nem todas as unidades, elas têm o apoio do NASF mesmo. A gente agora lá está sem NASF. E é muito importante, porque o médico não faz nada sozinho, né? A gente precisa realmente de uma rede que seja bem construída, que seja bem sedimentada, para poder a gente atender esse paciente na atenção primária, na porta de entrada, né? Eles primeiro chegam para a gente. A gente saber prescrever, saber atuar com segurança e tirar as dúvidas e encaminhar realmente para os centros de especialidade os pacientes mais graves, né? Então, eu acho que assim, foi ano passado eu participei inicialmente do primeiro curso, mas por motivo de saúde eu tive que me ausentar e retorno agora de novo esse ano, na tentativa, assim, de melhorar meu cuidado mesmo com a população, né, que eu atuo. E é isso, o curso é magnífico, eu estou muito realizada de estar aqui, poder contribuir também e aprender. Obrigada, você está gostando, está aproveitando. É muito importante esse retorno de vocês, porque uma dos questionamentos que eu me fiz do ano passado para cá é porque a proposta do curso não foi construída por médicos generalistas que atuam na atenção primária, foram por psiquiatras. Eu fiquei me perguntando, será que a gente sabe o que o médico generalista precisa realmente? Então, foi muito importante as sugestões, as pontuações que foram feitas pelos egressos dessa primeira turma, que vieram, de alguma forma, contribuir para essa segunda
turma, para que a gente se aproxime mais da necessidade de quem está realmente nesse nível de atenção, que envolve uma outra disponibilidade, um outro percurso. Então, é bem importante a contribuição de vocês para agregar ao curso, no sentido de fato, atender a necessidade do médico da atenção primária. Entende? Que não fique só na ideia do que a gente acha que vocês precisam, entendeu? E, na verdade, não chegar a atender. Então, tem algumas pessoas que levantaram aqui a mão para falar. Quem quer começar? Tem Clara. Pode falar, Clara? Bom dia, meu nome é Clara Leida Prada, eu sou professora do curso de Medicina da UFES e eu gostaria de comentar 3 situações que são muito frequentes do cuidado do paciente na atenção primária. O primeiro é a automedicação, então muitas vezes não é que um médico prescreveu um benzodiazepínico, por exemplo, mas que a pessoa pelo fato de ter algum problema que ela considerava que poderia resolver com isso, pegava da mãe, da irmã, da prima, e a gente recebe pacientes em uso de benzodiazepínicos por 10, 15 anos, sem nenhum controle. Então, nesse caso, é supremamente importante saber como fazer esse desmame e orientar o paciente para fazer esse desmame. Essa situação é bem frequente. E a outra questão que precisamos prestar muita atenção é a influência da insônia nos problemas de saúde mental. E como manejar essa insônia, porque é supremamente importante a higiene do sono. Primeiro, o diagnóstico, não? Perguntar se o paciente está tendo algum problema para dormir. Alguma vez, eu não tenho dados de pesquisas científicas, mas alguma vez no Jornal Nacional apareceu que Brasil é um dos países do mundo que mais tem problemas com insônia. E a gente sabe que a falta de sono, a privação de sono, compromete muito a qualidade da saúde física e mental. E esse é um problema que aparece desde com as crianças, por falta de orientação dos pais em relação a ter regras, limites, que se acentua muito mais na pré-adolescência e na adolescência, por conta do uso também ilimitado de telas e de jogos eletrônicos. E os adultos também têm esse problema. Então, além da higiene do sono, como o médico da atenção primária pode manejar essa situação da insônia? Obrigada, parabéns a todos que participam da elaboração do curso. Muito obrigada, Clara. As suas colocações são extremamente pertinentes. Imagino que, como isso chega como uma questão, como um problema, até porque não são problemas excludentes entre o hiperdimensionamento da psicofarmacoterapia pelo não especialista e a prescrição inadequada ou exagerada de benzodiazepínicos, e depois isso se tornar um segundo problema, porque além de não ser um tratamento de base para nenhuma condição clínica, pode se tornar um problema por si em relação à dependência química, é uma questão. E a outra questão é a automedicação, como você trouxe, entre usar o medicamento do familiar, do vizinho, e chegar com essa demanda depois de anos de uso de medicamento, e como fazer uma avaliação adequada do que era o quadro sindrômico ao qual a insônia estava ligada, porque esse é um aspecto fundamental para se de fato propor uma intervenção psicofarmacoterápica que cumpra um efeito terapêutico e não sintomático, como é o que os ansiolíticos e os hipnóticos fazem. Então, é um sintomático para a ansiedade e para a insônia. Então, o principal desafio, eu nem diria assim, geralmente o paciente não esconde a queixa de insônia, ele chega com a queixa de insônia, mas a tendência é que simplificar como se o problema fosse esse, insônia, como se insônia fosse uma doença. E a gente sabe que na maioria absoluta, para não falar totalidade, mas na maioria absoluta das vezes a insônia é um sintoma de um outro quadro clínico
de base. O que é mais prevalente é uma síndrome depressiva, uma síndrome ansiosa, mas também a pessoa pode estar com um quadro psicótico e estar com insônia como secundária. Então, é muito importante essa avaliação global, entender a queixa faz parte de que quadro sindrômico, para se propor a intervenção, de fato, mais eficiente do ponto de vista terapêutico e gradativamente trabalhar com o paciente, porque em geral são pacientes que têm uma relação quase afetiva com o benzodiazepínico, né? Com clonazepam, com diazepam. Então, a gente precisa trabalhar essa perspectiva de propor uma redução gradativa do benzodiazepínico e introduzir o medicamento de fato que vai cumprir a função terapêutica naquele caso específico que a pessoa tem, junto com medidas que são utilizadas, inclusive, na clínica da dependência química mesmo, no sentido de motivação, entender em que fase que a pessoa está, se é uma fase pré-contemplativa ou contemplativa em relação a se desvincular do uso daquela substância. Só que isso precisa ser conduzido por um profissional habilitado, porque, como a gente sabe que são substâncias que de fato causam dependência química, se a pessoa tenta retirar por conta própria, ou sem uma proposta de uma substituição por um medicamento que de fato seja eficiente naquela demanda, o paciente pode ter uma síndrome de abstinência muito intensa, que é uma experiência extremamente sofrida e aversiva, e isso pode, inclusive, fazer com que a pessoa não queira nem tentar mais tirar o benzodiazepínico. Então, a primeira coisa é se avaliar de forma adequada o que foi o contexto do início do uso, porque muitas vezes isso está mascarado depois de tanto tempo de uso de benzodiazepínico. A pessoa, se tinha um transtorno de ansiedade, pode não ter mais a apresentação clínica completa daquele transtorno de ansiedade, porque está em uso do monoterapia com benzodiazepínico. Então, entender o contexto do início do uso para se propor a intervenção que pode favorecer a retirada gradativa desse benzodiazepínico. Não existe um formato correto, nenhum procedimento padrão, mas, em geral, o que a gente adota junto com a intervenção, que de fato trata um transtorno depressivo ansioso, que envolve a prescrição de um antidepressivo, o ideal é que, se a motivação foi de fato a questão da insônia, um antidepressivo com uma ação sedativa pode ser duplamente pertinente ou favorável, tanto em tratar a condição clínica, quanto minimizar a necessidade de um segundo medicamento para o sono. Então, medicamentos como a mirtazapina, os tricíclicos que tem na atenção primária, desde que a pessoa não tenha nenhuma contraindicação e tolere bem a questão dos efeitos adversos anticolinérgicos, a gente vai comentar mais à frente nas aulas de tratamento de depressão, de ansiedade. Então, favorece essa retirada, ou algum outro medicamento que tem uma ação sedativa, e junto com uma programação de reduzir 25% da dose do benzodiazepínico, ou até menos que isso, a cada 20, 30 dias. O importante não é a velocidade que você tira. Se a gente está falando de pessoas que estão usando um benzodiazepínico há anos, então, se a gente conseguir tirar em 6 meses, está ótimo. O importante é a gente conseguir perceber que consegue fazer a redução, a retirada gradativa com o mínimo possível de desconforto físico mesmo, por conta da abstinência, ou emocional, em termos da insegurança que a pessoa tem em abrir mão do uso do benzodiazepínico. Então, em geral, a gente faz essa orientação da prescrição do medicamento que de fato trata a condição clínica, em paralelo com a redução gradativa de 25% ou menos da dose em uso a cada 20, 30 dias, e isso sendo ajustado a cada pessoa conforme também o quanto que a pessoa tolera aquilo. Então, pode ser até mais lento às vezes. Então, essa orientação geral. A pergunta que ela fez, a outra, foi em relação... Em relação à adolescente. Eu estou tentando recapitular. Não foi adolescente, ela falou uma coisa com adolescente. Ela comentou sobre... Eu falei que os problemas com a insônia acontecem em toda a sociedade. Então, aí tem uma questão educativa importante em relação até de prevenção, que nem sempre o paciente chega com o problema de insônia, apresenta para a gente, porque ela só é um sintoma mais que ele tem. Então, é importante identificar qual a qualidade de sono que esse paciente está tendo e orientar as mães desde que nasce o bebê para que ela comece a ter um ritual, uns hábitos de sono adequado com as crianças.
mas a pergunta era mais no sentido do manejo da insônia. Então, agora eu lembrei, você falou das outras intervenções, e essa é uma pontuação muito pertinente, claro, eu queria lhe agradecer, que o manejo da insônia como sintoma, é necessário a avaliação desse aspecto que você falou da higiene do sono, que é algo que precisa ser ensinado, as pessoas precisam aprender a lidar com os ciclos biológicos que envolvem a questão de horário para se alimentar, qualidade de alimentação dentro do possível, horário para dormir, para acordar, que favoreça o funcionamento mais fisiológico do organismo e, consequentemente, os desfechos em saúde de uma forma geral, incluindo saúde mental. Então, quando a gente precisa manejar, e também nessa proposta de tentar tirar o benzodiazepínico, a gente precisa dessa avaliação que você falou a respeito dos hábitos que estão ligados à higiene do sono. Se a pessoa usa algum estimulante à noite, bebe café à noite, chocolate, chá que tem cafeína, quais são os hábitos relacionados ao horário de dormir, de acordar, se a pessoa dorme durante o dia, são todas intervenções comportamentais para o manejo da insônia, que precisa ser cuidado, tanto nessa etapa que a pessoa já está se automedicando com benzodiazepínico, ou na avaliação inicial também, como intervenção, para minimizar a necessidade de um medicamento específico para o manejo da insônia. Então, às vezes, medidas comportamentais cumprem muito bem ou de forma significativa o manejo completo em relação à demanda de dificuldade para dormir. Mas, em relação ao manejo específico, e a gente vai falar um pouco mais na frente, Clara, nas próximas aulas, quando a gente vai falar das condições clínicas específicas, mas a gente precisa, como eu falei, entender de que faz parte essa demanda, essa queixa de insônia. Se a gente está diante de algo, de uma reação de ajustamento, vocês falaram da questão da violência nos territórios atendidos, então foi após um evento estressor, um evento traumático, parece uma coisa circunscrita, no sentido de ter uma evolução de curto prazo, mas faz parte de uma síndrome ansiosa, uma síndrome depressiva. A gente precisa entender o contexto dessa demanda de insônia, avaliar outros aspectos para além da queixa, como esses aspectos comportamentais, para a gente propor uma intervenção que seja eficiente. Então, para o manejo da insônia, além dessas medidas comportamentais ligadas à higiene do sono, se é algo circunscrito, a pessoa não passou a não dormir, porque passou por uma situação, como acho que Ian tinha colocado, no tiroteio que aconteceu, mas a pessoa não tinha nenhuma queixa, nem de sintomas ansiosos, nem sintomas depressivos, antes desse evento traumático. Parece algo de ajustamento, você pode propor algo sintomático e acompanhar a pessoa para ver como é que isso evolui, porque pode ser algo transitório de ajustamento àquela situação estressante, aquele evento traumático, e que se resolve espontaneamente. Idealmente é que tivesse um apoio da psicoterapia. A gente sabe a dificuldade na rede de se conseguir psicoterapia individual, mesmo as intervenções grupais também têm uma possibilidade de absorção de novos pacientes bem pequena, ou nos NASF, ou no próprio CAPS, que tem um perfil específico de clientela para atender. Então, para ver se a gente pode propor uma intervenção sintomática pontual, que aí pode envolver doses baixas de tricíclico, como a triptilina, 12,5, 25 miligramas, e acompanhar. É muito importante acompanhar, porque aquilo pode ser algo circunscrito, autolimitado, ou pode, de fato, evoluir para um transtorno maior, ou um transtorno de ansiedade, um transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno depressivo, e aí precisa ser ajustada a psicofarmacoterapia para doses que sejam terapêuticas, para não se usar doses subterapêuticas e isso favorecer sintomas residuais e o manejo inadequado do cuidado da saúde dessas pessoas. Então, pode-se usar antidepressivo em dose baixa, que tem uma ação sedativa, como os tricíclicos. Pode-se usar a própria mirtazapina também em dose baixa, que tem até uma ação sedativa maior, de 15 miligramas de mirtazapina costuma ter uma ação sedativa maior do que 30 miligramas, uma vez que a gente não tem ainda, naquele momento de avaliação, definir que a pessoa está com um transtorno maior, parece mais algo circunscrito ou de ajustamento. Uma vez que a gente identifica, avalia adequadamente, a pessoa já está com uma condição clínica mesmo,
tanto avaliada do ponto de vista temporal, quanto de outros sinais e sintomas acompanhando a queixa de insônia, um sofrimento significativo, um prejuízo na funcionalidade, a gente já deve propor um tratamento que seja com doses terapêuticas de antidepressivo que tenha ação naquela condição clínica. E, eventualmente, pode ser necessário ou não associar um medicamento sintomático para o sono ou para a ansiedade, uma vez que os antidepressivos demoram um tempo para fazer efeito, e pode-se utilizar outras classes farmacológicas. A gente tende sempre a evitar o uso de benzodiazepínicos, sobretudo se não vai acompanhar o paciente, para evitar que a pessoa siga utilizando por conta própria. Existem, como foi colocado aqui, várias farmácias que vendem benzodiazepínicos sem receita. Então, na dúvida, ou se é uma avaliação pontual, é melhor prescrever uma outra classe farmacológica que cumpra esse efeito sedativo para a questão do sono. Pode ser antipsicótico atípico, em dose baixa, como quetiapina, ou a própria risperidona, que tem na rede também em dose baixa, pode cumprir ação sedativa e ansiolítica para tentar fugir dos ansiolíticos benzodiazepínicos. Mas a gente pode aprofundar isso nas próximas aulas, que a gente vai falar principalmente da abordagem terapêutica, tá, Clara? Vocês querem comentar alguma coisa? Não, essa pergunta eu vou deixar para um outro, que é em relação à medicação, essa metazapina, que eu acho que na rede pública só tem de 30, né? Isso. Pode quebrar? Não tem problema nenhum, né? Não é desejável, né? Mas a biodisponibilidade não é a mesma, mas durante as questões sociais, os contextos sociais, né? Exato. Não é algo proibitivo. Os farmacêuticos vão brigar comigo, mas a gente tem que se adequar ao mundo real. Dentro do mundo real, eventualmente, a gente precisa, com pessoas que não podem adquirir, fazer investimento de comprar, entendeu? E a função é estritamente algo sintomático, não é para terapêutica, que aí exigiria os 30 miligramas. Sim, a gente orienta com parte. Só fazendo um adendo com relação à questão de dividir a mirtazapina. Aqui na unidade, a gente tem farmacêutico e a gente conseguiu trazer, né, os psicotrópicos para ser distribuídos para os pacientes só da nossa unidade, na verdade. A gente discute bastante com o farmacêutico. E tem mirtazapina que vem disponível, que pode ser partida, e tem na bula, e tem mirtazapinas que não podem ser partidas. Então, sempre olhar na bula se você pode ou não a mirtazapina, porque às vezes vem da mirtazapina de fabricantes que em bula eles colocam que é permitido fazer a partição. Então, é só uma dica. Obrigada, Aline. Ótima pontuação aí, de ter variação, a depender do laboratório, do invólucro do comprimido, qual que não teria tanto prejuízo em relação à partícula. Tem uma colocação aqui de Fabrícia, atua na USF Chique desde 2021, uma comunidade de baixa renda, baixa escolaridade, muita vulnerabilidade, com a maior parte vivendo de benefícios sociais, autônomos, pescadores, lavradores, e boa parte tendo membro da família envolvido com o uso de álcool e drogas, ou sobrecarregado com o cuidado de outros familiares, filhos e netos, que apresentam um quadro de ansiedade ou depressão. Temos uma alta demanda de psicoterapia e psiquiatria, e esse curso é de extrema importância para qualificar melhor, para atender os casos leves e referenciar apenas os casos moderados a graves. Obrigada pela sua colocação, Fabrício. Acho que essa é a realidade da maior parte do território brasileiro, então, quer seja aqui na capital, quer seja no interior, em relação a esses vários aspectos socioeconômicos que vão mediar o adoecimento das pessoas. Então, quanto mais gente se interessar em qualificar a qualidade da oferta de cuidado, vai ser maior benefício para a população, vai ser menor sobrecarga para os serviços especializados, que vão poder se dedicar mais e atender melhor as pessoas com quadros clínicos moderados, sobretudo graves ou resistentes ao tratamento. É nisso que a gente acredita, é nessa proposta que o curso surgiu mesmo. Quem mais gostaria de falar? Clara ainda está com a mão levantada, você ainda tem alguma colocação, Clara? Não, já desculpa.
Quem mais gostaria de fazer alguma colocação, algum questionamento? Hércules e Gabriela querem falar? Pois, é uma contribuição. Fica à vontade. Deixa eu pensar aqui agora. Então, tinha explicado no início desse nosso encontro, Priscila, que a função desse encontro síncrono não é ser algo expositivo, é ser algo dialogado mesmo, para que a proposta do curso atenda à necessidade dos cursistas e que a gente tenha uma discussão prática mais dinâmica que talvez não consiga ser atendida no fórum e também com as videoaulas. Eu queria, de novo, né, levantar um questionamento, porque nós temos, em contrapartida, né, a banalização da medicalização, que a gente já falou, e do outro lado nós temos o preconceito, né, daquele paciente que realmente precisa tomar a medicação, mas tem aquele pensamento de que eu vou tomar, vou ficar dependente, de que eu não quero fazer, pego do vizinho, que nenhuma colega nossa falou, né? O meu vizinho vai dar certo. Então, é isso que eu queria ver com a doutora, como é que a doutora ela faz para ela driblar, né? Esses percalços do dia a dia, porque realmente fica difícil, né? Quando a gente vê que realmente o paciente tem a necessidade de tomar aquela medicação, mas tem aquele preconceito, né, que é uma medicação psiquiátrica, que é medicação de louco, que eu não vou tomar, que eu vou ficar dependente disso, quando na verdade, quando isso não é verdade, né, eu queria saber como que a doutora, ela domina aí. Obrigada pela sua pergunta, Maíra. A doutora não domina isso, esse é um desafio da clínica o tempo todo. Então, assim, a gente não tem nenhuma fórmula de bolo, nenhuma resposta pronta para cada situação que vem da clínica. Eu vou dar um panorama geral, em geral, como a gente lida com essa questão. A maior dificuldade em relação à aceitação do uso de um medicamento ou de um tratamento medicamentoso, quando a gente avaliou com critério e viu a necessidade, não é do que eu acredito que seja a demanda maior na atenção primária, de pessoas com quadros ansiosos, ou com quadros depressivos, ou com quadros somatoformes. Em geral, essa população costuma ser bem aderente. O maior desafio, talvez, com essa população é a pessoa entender que não é o benzodiazepínico que vai, de fato, ajudá-la, mas um medicamento antidepressivo que talvez não traga o mesmo conforto, ou a mesma gratificação, ou o mesmo efeito imediato que o ansiolítico benzodiazepínico traz, mas em prol de usar o medicamento antidepressivo que de fato cumpre a função de forma mais eficiente no tratamento daquela condição clínica e abrir mão realmente do benzodiazepínico. Eu acho que esse é o maior desafio. Em relação ao preconceito, em relação à não aderência ao tratamento medicamentoso ou à falta de crítica, em geral, é o perfil mais que chega na atenção especializada, que inclusive que envolve os transtornos mentais chamados graves e persistentes, que seriam o foco da atenção especializada. Eu tenho uma ponderação em relação a isso, não é esquizofrenia em si não significa necessariamente que é um transtorno grave, certo? Tem pessoas que têm esquizofrenia, que têm um quadro leve, de fácil manejo, de fácil controle, pacientes que aderem bem ao tratamento, pacientes que têm pouco prejuízo no dia a dia, essa não é a regra, mas isso pode acontecer. Qualquer quadro clínico em psiquiatria pode ser grave e pode ser resistente ao tratamento, então tem quadros de ansiedade que são graves, tem quadros de depressão grave que precisam de intervenção a nível hospitalar, internamento, procedimentos biológicos que têm uma ação mais rápida em função da gravidade, então pessoas com alto risco de suicídio, ou com estupor depressivo, ou depressão com sintomas psicóticos. Então, o que dificulta a adesão ao tratamento muitas vezes está ligado à falta de crítica que é inerente àquela condição clínica que a pessoa apresenta.
Em relação ao perfil, que eu acredito que é a maior demanda na atenção primária, é mais de aceitar uma proposta terapêutica que não envolva o uso de benzodiazepínicos, se a pessoa já chega em uso, ou de entender que, às vezes, isso de fato pode acontecer. Tem quadros clínicos, pessoas que têm condições clínicas que vão precisar de um tratamento longo ou de tratamento por toda a vida. Então, tem pessoas que têm transtornos depressivos ou transtornos de ansiedade, que têm uma apresentação de cronificação, mesmo com o tratamento adequado e completo, certo? Apesar do que eu concordo que quando a única intervenção possível é a psicofarmacoterapia e isso não dá conta da demanda da pessoa, aumenta a probabilidade da pessoa precisar de medicamento a vida toda, porque a proposta terapêutica não foi completa por conta dessa fragilidade do sistema público, da rede, de ofertar todo tipo de intervenção que aquela pessoa precisa. Então, isso de uma forma geral. Essa questão do tratamento, medicamento controlado, causar dependência, é do senso comum, e a gente consegue, de alguma forma, manejar, ajudando, de uma forma muito simples mesmo, de explicar que os medicamentos que, de fato, tratam as condições clínicas em psiquiatria não são tarja preta, que são as medicações que causam dependência, química, são tarja vermelha, que, em teoria, não precisam daquela receita azul controlada, então é o uso indiscriminado, persistente, em doses altas, de medicamentos de tarja preta, com a receita azul, que causa dependência. Mas isso não em todas as pessoas, desde que a pessoa faça um tratamento adequado, com regularidade, use pelo menor tempo possível, com a menor dose possível, também são medicamentos seguros de se utilizar, certo? Então, ajudar a pessoa a conseguir separar os tipos de... Existem medicamentos e medicamentos. Muitas vezes a resistência ao uso dos medicamentos é por vincular com efeitos adversos que são problemáticos, como sedação, como interferência com a funcionalidade, ou por sedação, ou ganho de peso, ou disfunção sexual. Então, e dar dados concretos de realidade que isso pode acontecer com determinados medicamentos, e que a gente vai tentar conduzir o tratamento conforme a resposta individual da pessoa ao tratamento, no sentido de minimizar ao máximo os efeitos adversos e potencializar os efeitos terapêuticos. Então, em geral, a gente faz essa orientação, mas sempre com pontuações em relação a... Tem pessoas, sim, que vão precisar de usar antidepressivo por toda a vida. Então, apesar do que a gente trabalha para que essa não seja a regra, a tendência do comportamento da depressão, o curso natural da depressão, por exemplo, é de que seja uma condição recorrente. Então, existem pessoas que vão precisar, para manter a remissão completa do quadro clínico, de uso contínuo do medicamento. Isso não é algo produzido pelo remédio, é algo inerente ao curso daquela doença em algumas pessoas. Naquele indivíduo mesmo. Exatamente, em algumas pessoas. Então, fazer esse entendimento e fazer paralelo com outras doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Ninguém anda falando, eu estou dependente do antihipertensivo, estou dependente do hipoglicemiante. Então, é um estigma muito do medicamento prescrito pelo psiquiatra, do remédio controlado, quando existem diversas condições clínicas na medicina que vão demandar o uso contínuo de medicamento. Mas isso, de alguma forma, ficou atrelado à psiquiatria, ao tratamento que envolve a saúde mental. Não sei se eu lhe respondi. Respondeu sim, obrigada. Obrigada. Nada, Mayra. Obrigada a você. Você quer falar alguma coisa? Isso é orientar aquele paciente também, que é aquela medicação que você falou, nem todos, mas assim, ela explicar que é um processo que tem um tempo assim, mínimo, né? As pessoas acham que vão tomar a medicação 30 dias e, entendeu? Às vezes a gente passa a medicação, pede para retornar, eles não retornam, né? Aí suspende por conta própria, depois retorna com sintomático e pior, né? O quadro, né? E orientar também essa questão de que, assim, precisa de acompanhamento. Da mesma forma que ele volta para pegar a receita, né, do antihipertensivo, só que a antihipertensiva, se você colocar contínua, pelo menos aqui, a gente vai dar 6 meses, né? A outra não, 30 dias. Tem que ter, assim, esse enfatizar, né, durante esse atendimento, que passa essa confiança que a
ali precisa de um acompanhamento, né, de um uso contínuo e que no momento certo, essa medicação ela pode ser retirada ou não, ela pode ser substituída. Outras coisas assim, que eu vejo muitos pacientes começam a tomar uma medicação, aí não se dá bem, ao invés de retornar, ou tentar um retorno, abandona, não serviu, entendeu? Não é só com você não, viu, Priscila? Com a gente também. Mas eu acho assim, eu sei que o acesso deles a rede especializada é mais difícil, né? Porque tem que remarcar, eu sei que a demanda é muito grande. E aí acaba que eu fico assim, gente, por que vocês não tentaram? Porque pode essa medicação, se não deu certo, né? Avaliar aí por uns 15 dias, se ela não teve os efeitos do que estava sendo proposto, tem que ser revisto, né? Tem que aumentar a dose, ou então tem que retirar e colocar outra medicação, e é isso, é um acompanhamento, né? Mas realmente a questão do preconceito, ela é o que mais impacta, né? Porque a pessoa ela fica ali com medo, com receio de ser julgada, de ser taxada como louca, como isso, como aquilo, aí é meio complicado. E também, assim, o que eu sempre enfatizo é o seguinte, a gente também tem que mudar para essa pessoa sedentária. Os hábitos de vida, né? Os hábitos de vida. Não só relacionado ao regime do sono. Isso, a questão do sono, regularizar o sono, fazer atividade física, se possível fazer uma terapia, né? Fazer uma meditação. Hoje em dia também a internet ela tem proporcionado isso, né? Você tem acesso a aulas até gratuitas, né? Então, assim, é uma conscientização mesmo assim, do ser humano para um estilo de vida mais saudável, né? Reduzir o estresse, que eu sei que é difícil nessa vida louca que a gente leva, mas é um trabalho, assim, global, né? O paciente também tem que fazer muito, né? Tem que fazer um esforço grande também, né? Para poder ter a melhor. Obrigada, Priscila. Ótima pontuação. Você me lembrou de um outro aspecto aqui a respeito da demanda que foi feita, de como é que a gente lida na prática. É muito comum a pessoa, por mais que você faça a psicoeducação em relação com a função do tratamento, do medicamento, às vezes a gente fala o que pode acontecer de efeito adverso nos primeiros dias, mas se não for algo muito intenso, mantém, que a maioria deles desaparece. Se não desaparecer, volte, que a gente vai reavaliar se troca o medicamento. Em geral, a gente faz essa psicoeducação de quando esperar a resposta terapêutica, de possíveis efeitos adversos que podem acontecer, quais seriam, se são transitórios ou não, e da possibilidade de ajuste do tratamento conforme a resposta individual, que é algo que pode favorecer essa não perda aí do paciente no sentido de abandono. Mas esse outro aspecto que você falou são tratamentos que precisam ser mantidos por 6, 9 meses, no mínimo, contados a partir da remissão completa dos sinais e sintomas, daquela condição clínica, da resolução clínica, do retorno à funcionalidade da pessoa. E o que é muito frequente, a despeito dessa orientação, a pessoa entender como sintomático. Melhorei e parei de tomar um remédio. Aí tem uma recaída. E aí, nesse sentido, uma das estratégias que eu utilizo é da história de fazer um comparativo, que eu acho que é algo que de alguma forma, aproxima a psiquiatria de outras especialidades, de outros manejos de cuidado de saúde, se você tem infecção de garganta, você está com pus na garganta, está tendo febre, dor de garganta, o médico manda usar um antibiótico quanto tempo? A maioria das pessoas vai saber que tem 7 dias. Se você, depois do terceiro dia, quarto dia, provavelmente já melhorou bastante a dor de garganta, você não está tendo febre, mas por que precisa usar 7 dias, mesmo quando você melhora 3, 4 dias? Aí, às vezes, a pessoa pode saber que pode, porque a infecção volta, e aí a gente explica o que acontece da seleção bacteriana, da resistência ao antibiótico, para de funcionar, de dar o retorno dos sintomas. A condição clínica em saúde mental é semelhante. A pessoa, mesmo estando bem, precisa manter o medicamento durante um determinado tempo, 6 a 9 meses, para poder garantir que a pessoa não vai ter uma recaída, uma recorrência daquela condição clínica. Eu gosto de fazer essa estratégia do paralelo também. Pronto, eu queria fazer um comentário a partir da observação que eu tive na cardiologia, e foi super interessante. Na cardiologia, a maioria dos medicamentos mais com grau de evidência alto, de superioridade, não são disponíveis na rede pública.
Mas existem pacientes onde a gente observa que eles podem ter a possibilidade de adquirir o medicamento. Claro que não são todos. Existe paciente que é até benéfico que você não ofereça, porque isso vai causar sofrimento. Porque ele não vai ter condição e ele vai saber que tem uma coisa superior e que ele não pode adquirir. Então, para esses pacientes, a gente não oferece. Mas existe um grupo de pacientes em que a gente tem a possibilidade de oferecer e eles podem ter a possibilidade de comprar. Então, às vezes, na nossa avaliação, como eu estudei muito antidepressivo, a gente percebe que esse paciente não se beneficiaria, por exemplo, da fluoxetina, já que os antidepressivos quase nenhum são disponibilizados na rede de atenção, né? Mas a gente vê que ele se beneficiaria, por exemplo, da mirtazapina, ou do escitalopram, ou de qualquer outro que seja, para tratar a ansiedade ou tratar a depressão. Mas a gente não oferece porque não é disponibilizado na rede de atenção pública. E às vezes o paciente tem muito a perder com isso, porque a gente não ofereceu, ele não tem a obrigação de saber que existe uma coisa superior disponível para ele. Então, a gente parte muito do pressuposto que o paciente não tem condição de comprar, quando na verdade tirar 20, 30, 60 reais por mês não seria algo terrível para ele, seria algo possível, sobretudo quando o grau de sofrimento é muito alto. Claro que a gente tem que avaliar uma série de outras variáveis, né? Mas é só para que a gente não se limite muito a isso, sabe, na nossa prática, de só oferecer para o paciente aquela medicação. Porque nem sempre o paciente só... Às vezes o paciente quer outras alternativas e a gente não está oferecendo isso a ele. É bem interessante essa colocação de Hércules e eu concordo. Acho que é importante pontuar, quando a gente fala de psiquiatria e saúde mental, a gente tem poucos medicamentos que a gente fala são mais eficazes. Talvez existem medicamentos mais favoráveis para atender de forma mais econômica, inclusive prescritiva, a necessidade da pessoa. Então, se eu estou atendendo uma pessoa que tem uma queixa importante de insônia, de ansiedade, um quadro depressivo, um quadro ansioso, a mirtazapina seria uma ótima opção, porque é possível que uma única intervenção dê conta de um conforto, de atender num prazo mais curto a necessidade da pessoa, certo? E aí na rede pública a gente vai ter a fluoxetina, que não vai ter ação sedativa, e a gente vai ter que avaliar com critério o uso de benzodiazepínico durante um tempo associado para esperar o efeito da fluoxetina, ou usar um tricíclico em dose baixa para cumprir somente a função sedativa, não a função antidepressiva mesmo, como uma estratégia meio de guerra do que é disponível. Mas por isso chama a atenção da gente perguntar se a pessoa pode fazer algum investimento para comprar um medicamento e se a pessoa for categórica e não posso comprar nada, tentar como adequar o que a gente tem disponível da melhor forma, entendendo que a gente não vai comprometer, a princípio, a eficácia do tratamento. O que mais acontece com o que a gente tem de limitação na farmácia básica é de comprometer mais a questão de tolerabilidade. A gente tem medicamentos que são tem mais complicados do ponto de vista de tolerabilidade, de efeito colateral, do que de eficácia. São poucos medicamentos que a gente tem em psiquiatria, esse é mais eficaz do que o outro. Então, em geral, é mais esse tem mais efeitos colaterais do que outros, ou eu vou precisar de mais medicamentos para tratar essa pessoa, se eu tiver que ficar restrito à farmácia básica, do que se a pessoa puder adquirir um medicamento, comprar, talvez eu consiga tratar adequadamente somente com um medicamento. Quem mais gostaria de fazer alguma colocação, alguma pontuação aí sobre essa nossa conversa? Janete fez aqui um comentário também da expectativa em relação ao curso. E agradecendo, nós aqui agradecemos pela confiança dos cursistas em tá nesse percurso aí de 6 meses, que envolve uma disponibilidade, um investimento genuíno para que as pessoas consigam completar o curso e conseguir a certificação. Então, a gente que agradece a confiança de vocês. Quem mais gostaria de fazer colocação? Quem chegou por último, lembrar, quem precisar de certificação para esse encontro síncrono de presença, declaração de presença, colocar o nome completo no chat, tá? E estamos aqui à disposição, quem mais quiser fazer comentários ou questionamentos.
Pode falar, claro. Eu queria compartilhar outra situação que acontece na atenção básica, imagino que os colegas também vivenciam. E é o estigma mais no sentido de o paciente que tem sofrimento mental ou doenças mentais é um paciente do CAPS. E isso interfere com o trabalho nosso, porque desde a recepção, os outros profissionais têm muita dificuldade em aceitar e entender que mesmo que o paciente tenha uma condição grave de saúde mental e seja do CAPS, o paciente também é um paciente de atenção básica, porque ele pode ter outras doenças, em qualquer momento pode precisar, ter qualquer necessidade de saúde e precisar ir para a unidade. Então, precisamos superar isso. Claro, nós, enquanto médicos de atenção básica, temos uma função, mas é algo muito maior que muitas vezes limita, de fato, o nosso trabalho. Bem importante e pertinente a sua colocação, Clara. Fico bem feliz que você tenha colocado. Acho que a pessoa com transtorno mental ainda carrega esse estigma muito pesado, sobretudo pessoas que têm um transtorno mental considerado grave, ou que isso fique aparente no comportamento ou na diferenciação de como a pessoa se porta, como está ali, no sentido de rotulação, é paciente psiquiátrico, então precisa ir para o CAPS, precisa ir para um serviço especializado, e lembrar que antes das pessoas serem pacientes de qualquer demanda em saúde, elas são pessoas e têm, entre aspas, o direito de adoecer de qualquer forma. Esse é um trabalho que a gente faz, inclusive na formação, tanto dos graduandos quanto dos residentes aqui do Hospital das Clínicas, no sentido do entendimento da demanda da pessoa em saúde, de uma forma geral. Se a gente pensar, as pessoas com transtornos psiquiátricos maiores, graves, têm mais condições médicas gerais comórbidas, que vão impactar em relação à mortalidade, à menor expectativa de vida. Então, muitas vezes, o único profissional de saúde que ele vem é para o psiquiatra. Então, a gente precisa avaliar de forma minimamente adequada essas condições médicas gerais comórbidas que podem ocorrer em paralelo ao adoecimento mental e também como consequência, mas não somente, mas também como consequência do próprio tratamento medicamentoso psiquiátrico, quanto o contrário também. As pessoas que têm condições médicas gerais, com maior frequência têm quadros depressivos, ansiosos, que precisam também ser abordados e avaliados de forma adequada pelo médico generalista, inclusive para evitar o agravamento, a cronificação dessas condições clínicas em saúde mental, daí a proposta do curso. Então, acho que o desafio de profissionais que atuam em serviços de saúde e de profissionais de saúde de uma forma geral, é sair desse modelo que não cabe mais há muitas décadas, de rotular esse é paciente psiquiátrico, até porque ninguém fala, esse é paciente cardiológico, esse paciente endocrinológico, esse é paciente de qual especialidade? Não, é um paciente, é uma pessoa, é um usuário do sistema de saúde, é uma pessoa que traz uma demanda em saúde, que não é restrita à saúde mental, entende que a comorbidade é a regra, em relação a outras condições clínicas que precisam ser atendidas de forma adequada. Então, mas isso é um desafio grande. Eu considero que essa iniciativa do hospital e da Faculdade de Medicina é uma gotinha d'água aí, uma semente que a gente espera que isso se propague e que a gente trabalhe isso em diversas frentes. Uma outra frente, como eu tinha falado para vocês, é essa iniciativa também da Secretaria Municipal de Saúde, especificamente da Coordenadoria de Atenção em Redes, em relação à estratificação de risco em saúde mental. Não sei se você já fez essa formação. Isso está sendo para profissionais da rede de atenção psicossocial do município de Salvador, Priscila, principalmente para profissionais da atenção primária, para utilizar um instrumento, para padronizar o uso de um instrumento para estratificar
o risco das condições de saúde mental dos usuários e, com isso, identificar qual é o melhor contexto de cuidado, concordando plenamente com Clara que, por mais que a pessoa seja assistida, por exemplo, na atenção especializada, isso não significa que ela precise todo o tempo ser atendida na atenção especializada. Pessoas que têm quadros clínicos como esquizofrenia, como transtorno bipolar, bem compensadas, com bom suporte social, bem aderentes ao tratamento, podem migrar e ser muito bem assistidas na atenção primária, com matriciamento, com apoio do matriciamento ou a teleconsultoria, para que a atenção especializada possa se dedicar ao cuidado de pessoas com situações agudas, graves e de mais difícil controle, que é a vocação da atenção especializada mesmo. Mas para isso a gente precisa trabalhar de forma sistêmica o preconceito a respeito das pessoas que fazem tratamento psiquiátrico, tanto profissionais de saúde quanto outros profissionais de outras categorias que atuam nos diversos níveis de atenção à saúde, né? Para que saia desse discurso de esse é paciente psiquiátrico, de CAPS, não, é um usuário do sistema de uso único de saúde e precisa ser assistido de forma oportuna em cada nível de atenção, conforme a necessidade naquele momento. E só para contribuir, eu acho que isso é muito importante com relação à equipe multidisciplinar da unidade, porque às vezes a gente tem o treinamento, a gente está nesse curso para poder acolher os pacientes, mas eles são dispensados da própria portaria, né? Então o paciente nem adentra a unidade de saúde, porque o próprio porteiro da unidade fala não tem, o atendimento do senhor é no CAPS. Então, o paciente nem chega a entrar na unidade, procurar a recepção ou ser atendido por um enfermeiro ou um técnico. Então, a gente tem que trabalhar isso como um todo na unidade, né? Então, aproveitar nas reuniões de equipes, nas reuniões gerais, para a gente estar sempre passando essa mensagem do acolhimento ao paciente com saúde mental. Não a todos os outros, é claro, mas em especial esse atendimento do paciente de saúde mental, o paciente morador de rua, que também às vezes nem consegue acessar o serviço de saúde porque eles são dispensados da própria porta da unidade. Então a gente tem que estar bem atento a isso. É isso mesmo, Aline, entender como usuário do serviço de saúde, da unidade de saúde, e que não tem que ter a porta fechada, não importa qual seja a condição clínica evidente que ele tenha, né? E entender qualquer pessoa que tenha acesso ao serviço único de saúde, independente se é uma pessoa em situação de rua ou o que quer que seja. Então, eu acho que é algo que tem que ser trabalhado com a equipe, como você falou, com uma equipe que trabalha naquela unidade de saúde, independente de ser um profissional de saúde mesmo que presta assistência, uma vez que a gente tem no senso comum, na sociedade, esse estigma bem posto e o preconceito em relação a pessoas que têm claramente alguma coisa evidente em relação à alteração comportamental que possa representar um transtorno mental. Então, é um desafio grande da sociedade de uma forma geral, mas, sobretudo, você tem um lugar mais oportuno para trabalhar esse preconceito dentro das unidades de saúde. O que mais que vocês gostariam de colocar ou trazer de questionamento nesse nosso encontro síncrono? Se vocês não tiverem muito mais demanda, como eu falei, a duração do encontro vai estar muito relacionada... Deixa eu tentar botar meu nome aí para a lista. Não, mas eu a duração desse encontro, o limite são 2 horas, mas a gente vai manter até a duração de um tempo de
de discussão que seja frutífero e que faça sentido para todo mundo presente. Larissa está colocando aqui, outra questão importante é o cuidado com os próprios profissionais de saúde, que também têm adoecido, lidam muito com profissionais fragilizados mentalmente, que interferem diretamente no atendimento. Por isso, esse curso será muito oportuno. Essa é uma questão, é uma outra questão importante, Larissa, que você está trazendo. Acho que o contexto da pandemia trouxe à tona aí o adoecimento dos profissionais de saúde, quer seja por estarem particularmente expostos ao próprio adoecimento naquela fase inicial da pandemia e as altas taxas de mortalidade de profissionais de saúde que aconteceram naquele contexto, em relação à própria sobrecarga de trabalho mesmo, no momento que profissionais tiveram que dar mais plantões para poder atender a demanda de cuidado às pessoas que chegavam, por exemplo, com o Covid. Uma colega aí colocou também esse contexto agora da dengue e a responsabilidade também da mídia, da imprensa, de como é colocada essas informações acerca da dengue e desfechos letais que tiveram com dengue, enquanto que isso pode ser em uma população que, num prazo muito recente, esteve assombrada em relação à Covid, de ser colocado de novo uma doença que tem essa possibilidade de desfecho letal. Então, a mídia e a imprensa precisa ter um cuidado maior em relação ao tom como é colocado, não é ser omisso em relação aos cuidados em saúde, nem também se maquiar essa possibilidade do desfecho letal, mas também não tornar isso uma via de sensacionalismo e de disseminação de informação com esse formato, com esse tom cujo mote é aumentar a audiência e não cumprir um serviço mesmo de informação à população. E mesmo quando a gente sai desse contexto mais importante da Covid ou de outras condições infecciosas aí, epidêmicas e pandêmicas, foi falado aí da questão da dengue, o profissional de saúde e com grande frequência o profissional médico parece uma categoria profissional particularmente vulnerável ao adoecimento mental, ao adoecimento psíquico. Isso é multifatorial, mas a sobrecarga que as pessoas se impõem, os profissionais de saúde, sobretudo os profissionais médicos, mas os profissionais de saúde de uma forma geral, a qualidade, a natureza da atuação profissional também. Então, existem determinadas especialidades ou determinados contextos de atuação profissional que parecem favorecer o adoecimento pelo estresse, pelas situações limite. Então, existem alguns estudos falando sobre especialidades médicas mais associadas ao adoecimento mental desses profissionais. Então, é algo multifatorial. Então, são pessoas que estão com mais facilmente com problemas com o uso de substâncias, tanto substâncias psicoativas, tanto lícitas quanto ilícitas, um outro cuidado. E aí envolve também outros hábitos que a gente já falou, hábitos de vida, ritmo, o pouco investimento em estratégias de promoção de saúde mental ou de prevenção no contexto do adoecimento mental. Então, são vários aspectos que precisam ser colocados aí para entender o adoecimento dos profissionais de saúde. Então, é algo bem, bem complexo, mas é relevante, como a Larissa colocou. Se ninguém tiver mais nenhuma colocação, queria propor que a gente encerrasse nosso encontro. Como eu mencionei no início do encontro síncrono, mais uma vez, quem precisar de uma declaração de comparecimento a essa atividade, deixar o nome completo aqui no chat. Essa atividade foi gravada e vai ficar disponível acredito que no site do Telesaúde, onde vocês acessaram
aí a plataforma, tem o link de acesso do Moodle para o Telesaúde da UFBA, e esse encontro síncrono, se vocês puderem, então, divulgar para os colegas cursistas, vai ficar gravado, quem quiser ver depois, quem quiser rever, mas se ninguém tiver mais nenhuma colocação, algum questionamento, queria propor o término da nossa atividade. Nós é que agradecemos pela contribuição de vocês, queria agradecer aos 3 presentes aqui de forma presencial. Queria de novo ofertar para os próximos encontros síncronos, a gente tem a capacidade aqui de receber mais 10 pessoas que queiram participar de forma presencial no Núcleo de Telesaúde aqui do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Vocês serão muito bem-vindos, só temos essa limitação, então se tiverem mais pessoas interessadas em participar presencialmente, a gente só vai ter esse limite de 10 pessoas. Uma outra sugestão que eu queria pedir para vocês, que vão participar de forma remota ou presencial, é que nos próximos encontros, como a gente vai começar a trabalhar situações clínicas específicas, se vocês tiverem situações clínicas gerais que vocês queiram discutir, aproveitar esse encontro para aprofundar a discussão, pontos que não foram contemplados da melhor forma nas videoaulas ou nos fóruns. Lembrar que o ideal é que a gente não trate de casos clínicos específicos, já que a gente tem a plataforma do Telesaúde para atender casos clínicos específicos, tanto para a própria segurança dos médicos, quanto para a nossa também. Então, o ideal é que a gente aborde situações clínicas mais gerais, orientações diretrizes mais gerais, e que a condução específica de determinados casos clínicos, que os médicos da atenção primária utilizem o espaço do Telesaúde, da CESAB, teleconsultoria para psiquiatria, que é o espaço em que isso fica registrado, tanto o pedido de teleconsultoria, o caso clínico, quanto a resposta do teleconsultor. Então, acho que é segurança, respaldo e legitimidade para essa forma de supervisão clínica para todo mundo. Tem alguma colocação? Eu queria agradecer, né, pela oportunidade. Eu adorei esse contato assim, presencial. Vou estar presente nos Ótimo. Seja muito bem-vinda, Priscila. Pode vir todas as vezes, viu? E pode trazer os internos também. Eu vou trazer aqui a dupla. Pronto. Vai ser quando? Eu acho que serão outros. Não. Tem a data direitinho. Qual é o próximo agora, hein? Tem todas as datas no mundo. Você sai quando? Final de maio. Não, então vocês conseguem a próxima. Pronto. Vocês podem ver a programação certinho das datas dos encontros síncronos, está tudo lá descrito nas páginas do Moodle, tá? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, desejar uma ótima semana e bom estudo, boa prática. Obrigada.